precisa também pensar na questão, antes de chegar à questão que nos traz aqui, que é a questão do Covid, né? É a questão dos animais, da sustentabilidade e porquê dessas epidemias, né? O que nós sabemos hoje, né? Nós sabemos, por exemplo, que as bactérias, os vírus estão aí, né? Estão aí no mundo, junto com a gente, né? Sabemos também que a espécie humana é um animal, né? Não é dona da natureza, nós fazemos parte da natureza. Sabemos uma outra coisa, que a vida urbana e a destruição dos ecossistemas estão ampliando cada vez mais o risco das pandemias. Isso é indiscutível, né? Por quê? Porque quando você destrói os ecossistemas, você libera uma série de micro-organismos e vírus, animais, mosquitos, né? Você vai destruindo aquele ecossistema e você vai espalhando, digamos assim, uma série de enfermidades que, quando chegam na cidade, encontra todo mundo aglomerado e boa parte dessa população em situação de miséria e pobreza, morando mal, comendo mal, próxima a esgoto, tudo isso, a doença se dissemina com muita facilidade, né? Então, gente, primeiro uma reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, que o modelo relação homem com natureza, ele é um modelo que está nos trazendo riscos de extermínio da nossa espécie. Porque o homem é tão egocentrado que ele acha assim, vai acontecer alguma coisa, né, e vai acabar com o planeta, né? Antes do planeta acabar, a gente acaba primeiro. Né? Então, acho que primeiro a gente ter essa clareza que a gente é uma espécie como outra qualquer e podemos ser os dinossauros do momento. Né? Então, abaixar a nossa bola, a nossa arrogância e perceber que a gente corre riscos em função do modelo que nós desenvolvemos de vida, né? A forma como nós escolhemos viver, a forma como nós construímos nosso sistema econômico, social, político. Né? Outra coisa que a gente tem clareza, isso é sabido, né? O modelo de produção de alimentos, e especialmente o modelo de produção de alimentos que envolve carnes, ele é um horror. Ele é um horror. Ele é produtor realmente de doenças. Por quê? Os animais vivem aglomerados, vivem, muitas vezes, nem em todos os lugares as condições de higiênicas são boas, a alimentação é artificial, muitos hormônios, muitos antibióticos. Quer dizer, os animais vão sendo, né, tratados de fauna, né, tudo controlado, né, pelos conhecimentos que o homem adquiriu, mas fugindo cada vez mais do controle natural. E esses animais estressados, eles também têm os bichinhos lá dentro deles, eles têm os vírus, bactérias, carregam dentro deles algumas coisas e às vezes isso sai de controle, né? E não é só, por exemplo, a questão hoje, a gente está muito preocupado com o Covid-19 porque tomou uma proporção enorme. Mas nós já tivemos o mal da vaca louca, nós já tivemos a gripe aviária, nós já tivemos suína, tudo isso chegou a ser pandemia, mas não chegou o caso da vaca louca não chegou a ser pandemia, mas, por exemplo, a questão da aviária foi. E nós agora estamos assustados. Nós estamos assustados agora porque tomou uma proporção muito gigantesca. Mas já temos sinais, digamos assim, né? Não de ontem, né? Já tem bastante tempo que a gente recebe esses sinais. Por exemplo, a questão da vaca louca apareceu em 1985 na Inglaterra. A gripe aviária, o vírus é detectado em 1902 na Itália e você tem em 97 uma epidemia partindo de Hong Kong. Só as aves, elas possuem 15 subtipos de vírus da influenza. Então, tá correndo nos bichos isso, né? No caso, por exemplo, da gripe suína, ela foi de 2009. Então, nós estamos sendo avisados. Só que, infelizmente, nós somos muito
muito, não ouvimos muito bem o que está acontecendo, né? A gente não consegue perceber claramente o que está acontecendo, né? Então, é importante a gente perceber que nós, de alguma forma, como espécie, somos muito responsáveis pelo que está acontecendo, né? Pelo que está acontecendo, pelo modelo que nós escolhemos para viver. Aí a pessoa diz assim, a China, não tem nada a ver com a China. A China, na China, as coisas tomam digamos assim, um volume mais significativo, porque uma população de 1 bilhão, enorme, né? Quer dizer, uma concentração de população grande, com alimentação muito diversa, comem animais silvestres, que é um problema, porque muitas vezes quando você come animal silvestre, você não tem controle, não tem nem conhecimento muito claro do que esses animais possam possuir, né? Por exemplo, o coronavírus que promove o Covid, a gente é um bicho, mas a gente não sabe nem direito que bicho foi esse, né? Mas de fato o problema não é o bicho, é como a gente está se relacionando com esse bicho e por que esse animal adoeceu e transmitiu uma doença para o homem. Notem que não estamos falando, até que a gente poderia adquirir isso na natureza, mas assim, por isso que o ideal é que o bicho fique lá no seu habitat. Mas esses animais, o morcego ou o pangolim, que provavelmente foram a origem desse coronavírus, eles eram animais que estavam no mercado de carnes. Então, não é um problema dos chineses, porque além do os mercados de carne da China, nós temos os nossos mercados, nós temos nos nossos aviários, nós temos as nossas produções de porcos, nós temos a produção de carne bovina e de uma série de outros animais que podem trazer esse problema em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, não é uma questão de criminalizar um hábito cultural de comer morcego, não é isso. É a gente entender que não é só o morcego, né? Como a gente come, como a gente trata, como a gente guarda, como a gente mexe nesses ecossistemas e transforma esses animais em alimento, em produto, em objeto, a gente não está conseguindo ter controle sobre tudo que pode acontecer, né? As zoonoses, que são as doenças que os animais transmitem para o homem e vice-versa, não são poucas, né? A gente conhece umas mais, outras menos, né? Mas aí no mundo pet, dos animais que estão mais próximos da gente, os cães e os cachorros e os gatos, nós temos, por exemplo, a raiva, que está controlada, mas experimenta ficar largando tudo que é bicho na rua, né? Abandonando bastante bicho, não vacinando, não esterilizando quando é necessidade para controlar a população. Aí tem uma barrigada, joga na rua. Está sob controle porque nós temos animais, de uma maneira geral, vacinados. Mas se a população de rua começar a aumentar, se contamina um animal de vida silvestre, a gente já perde controle sobre isso. A leishmaniose, que é provocada pelo protozoário, a leptospirose, que é uma bactéria, né? Então, por exemplo, as questões de saneamento são importantes, porque a leptospirose vem do rato, né? Então, quanto mais a gente coloca a nossa população exposta a condições sanitárias, né, aviltantes, mais chances a gente tem de uma onda de leptospirose. Não é do rato só. O rato é um hospedeiro da doença, mas as condições humanas de vida não é produzida pelo rato, são produzidas por nós como seres humanos, né? A toxoplasmose, que é um protozoário, né, que também dá em cães e gatos, né? E a esporotricose, que é um fungo que está dando muito em gatos. Mas são doenças, né? Eu, por exemplo, já tive contato com quase todas essas doenças na minha vida de protetora e nunca peguei nenhuma delas, né? Então, por exemplo, a toxoplasmose, que todo mundo fala que é do gato, que é não sei o que, sei lá, para você pegar a toxoplasmose do gato, você tem que colocar na boca fezes secas do gato, pelo amor de Deus. É muito mais fácil você pegar a toxoplasmose comendo, se alimentando
com carne mal passada. Leite cru. Isso são os elementos que geram essas zoonoses mais comuns que a gente lida, né? E nesse momento a gente pode dizer, então, que é importante a gente entender, né? Para a gente caminhar aqui. Como é que